Olá, meu povo, que bom você estar aqui mais uma vez com a gente para o nosso estudo do Comunidade Plus. Eu tenho aqui esse trio parada dura aqui comigo, pastor Elbert, o líder dos jovens da APSO, pastor Gabriel, líder dos jovens da APAC, o líder do estado de São Paulo, União Central Brasileira, pastor Cândido, e eu, estamos aqui, pessoal, o menor da casa de Israel, pastor Yuri, pastor da Paulista Sul, e é um prazer poder estar aqui com você em mais um estudo do nosso Comunidade Plus. Pastor Yuri, aproveitando, né, que nós estamos falando aqui sobre comunidade, nós temos que aproveitar esse momento aqui da nossa lição, porque normalmente a gente termina o estudo de sexta-feira e ainda tem um tema importante que é a nossa lição da Comunidade Plus. Então você não pode perder a oportunidade, porque você tem aqui um material riquíssimo que você pode trabalhar toda semana. Então, ó, Comunidade Plus, aproveite o conteúdo, tem algumas perguntas importantes e todos foram temas preparados por pastores da União Central Brasileira, os departamentais de jovens, e você não pode perder a oportunidade de usar e usufruir desse conteúdo que está muito legal, tá bom, galera? E para você que está liderando um pequeno grupo, nós temos uma ideia de dinâmica para essa semana fantástica. Deixa eu te mostrar qual é. Você vai chegar no seu pequeno grupo com uma pequena barra de chocolate, uma pode ser como essa daqui, e vai oferecer para o primeiro que quiser pegar. Tá todo mundo reunindo, se oferece. Quem quer o chocolate? Alguém vai pegar. Quando essa pessoa pegar o chocolate, todos os outros vão ficar, poxa, eu também queria e tudo mais, e você não vai revelar que você ainda tem um presente para eles. Na verdade, a ideia é que você mostre como é bom ganhar alguma coisa de graça, que vai de encontro ao nosso texto bíblico que está em Apocalipse capítulo 15, versículo 3, que diz assim: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Nós ganhamos de Deus de graça o perdão, e a gente vai discutir isso aqui. Você vai demonstrar como é bom ganhar as coisas de graça. Mas ao final do PG, você abre uma caixinha de bombom e dá chocolate para todo mundo. Afinal de contas, você não quer perder os seus amigos, né, galera? É isso aí. A gente tem um tema muito legal para a gente debater durante essa semana, né? Esse bate-papo nosso semanal, e ele tem que ver com adoração. A gente acredita que o preço já foi pago na cruz do Calvário, débito automático do céu, Jesus já pagou o preço, mas a nossa resposta ao que Jesus fez na cruz do Calvário é uma vida de adoração. Na verdade, pessoal, durante toda a Bíblia, o assunto principal, central, é a adoração. Certo ou errado? Certo, perfeitamente. É isso mesmo. Desde lá o Éden, quando Deus pediu que Adão e Eva não comessem do fruto daquela árvore, o que estava em jogo era a adoração, a quem eles seriam leais, a quem eles iriam servir. E eu acho que isso passa não apenas do Éden para o Apocalipse, mas durante toda a história bíblica, esse é um tema constante. Vocês acham que é mais ou menos por aí mesmo? É isso mesmo. Na verdade, quando Deus pediu a adoração, Deus estava dizendo claramente, eu sou Senhor. A adoração tem a ver com o reconhecimento do senhorio de Deus. Ele é Senhor e por isso ele merece adoração. Agora, a adoração, ela vai muito além, né? A adoração é viver para a glória de Deus. Então, seja, a Bíblia mesmo menciona, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a nossa maneira de viver, de se comportar, de agir, ela vai dizer muito quem é que nós adoramos, né? Vocês estavam falando sobre adoração, eu estava pensando o seguinte aqui. Quando o Cândido levou para o Éden, e lá no Éden a gente vê uma distinção de adoradores. Em que cena? Caim e Abel oferecem diante de Deus a sua oferta. Né? Caim oferece, todo mundo sabe, Caim oferece um fruto da terra. Esse livro de profecia diz que ele estava até de má vontade. Sim. Mas toda vez que eu olho para essa história, eu percebo que um lavrador trabalha mais do que um pastor de ovelhas. Porque o lavrador tem que acordar cedo, preparar a terra, adubar a terra e tudo mais. Caim levou o fruto da terra que havia sido conquistado com muito trabalho. Abel leva um cordeiro sem mácula, que foi o que Deus pediu. Uma oferta foi aceita, outra não foi aceita. Por quê? Porque a adoração, segundo já a história do Éden, não é o que eu quero oferecer conforme as minhas forças e o melhor que eu tenho, mas é o que Deus pede. Exato. A oferta de Abel foi aceita porque era o que Deus pediu. Perfeito. A oferta de Caim foi desprezada não porque era uma fruta que Deus não gostava, não, porque Deus não pediu fruta. E a adoração tem muito que ver com isso, né? É interessante. Vai. Por favor. É porque quando você olha... Deixa eu falar, por favor, deixa eu falar. Brincadeira. Não, só fazendo aqui um complemento. E se você for olhar, muito provavelmente uma cesta com os melhores vegetais é uma cesta muito mais bonita do que uma cesta com um animal morto.
Uma cesta com animal morto, você olha lá, o animal tá morto, você, meu Deus, coisa feia. E outros são frutas bonitas, legumes bonitos. Então, a gente também entende isso, que nem sempre vai estar ligado o que é mais bonito aos olhos humanos. Exatamente. Nem sempre vai ser assim. E o texto bíblico fala, né, lá de Caim e Abel, fala assim que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Sim. E para Caim, Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Ou seja, Deus está interessado na nossa vida. É isso aí. Exato. E depois nos nossos recursos, Sim. seja materiais, financeiros, dons e talentos. Então, o mais importante é eu entregar a minha vida a Cristo. Se eu entrego a minha vida completamente a Deus, então tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, também será usado, utilizado para a glória de Deus. Porque um fato interessante é que você que está assistindo, a gente tem que ter isso bem claro. E para Deus isso é muito claro. A gente fica parecido com aquilo que a gente adora. Sim. Isso é um fato. Então, quando eu era adolescente, adorava alguns estilos musicais, então eu tentava ficar parecido com aquilo. Ia lá, o cabelo, me vestia igual, tentava falar igual. Então, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus e você passa a adorar aquilo, você pode até inconscientemente estar colocando no lugar de Deus, você nem, não coloquei. Não, mas você colocou, aquilo ali é o objeto do teu pensamento, da tua atenção, da tua adoração, você vai ficar parecido com aquilo ali. Então isso é um ponto importante. É muito interessante essa comparação que você faz, Yuri. Eu lembro de uma vez um jovem me perguntou assim: pastor, por que existem ateus? Uma boa pergunta. E eu não tive uma boa resposta para ele. Eu falei, não sei. Mas mereceria uma boa resposta. Mereceria. Eu não pude dar naquela hora a resposta. Cara, anos depois, eu estava numa aula, aí um professor trouxe essa pergunta e ele me ofereceu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: existem ateus por uma de duas razões. Ou essa pessoa nunca conheceu um cristão de verdade, ou essa pessoa conheceu muito bem um cristão. Essa resposta é a altura da pergunta. Pois é. Muito boa. Eu procurei o menino, nunca mais achei, porque eu queria falar essa resposta para ele. O que eu entendo com isso? A gente pode professar algumas coisas. Eu digo que eu creio em Deus, eu digo que Jesus vai voltar, eu digo que eu valorizo isso ou aquilo e tal, mas quando as pessoas olham para a minha vida, com o que eu me pareço? Será que eu me pareço com Deus? Eu tenho os princípios do reino de Deus claros, visíveis na minha vida? Ou eu me pareço com outra coisa? Porque eu acho que é o retrato da vida que revela quem de fato a gente adora. Né? Sim. Por isso a importância da comunhão com Deus. Eu volto a frisar. A Bíblia diz assim, que é pela contemplação. O Yuri até comentou sobre isso, né? É que nós somos transformados. Né? Não tem como você parecer-se com Cristo se você não estiver se relacionando com Ele todo o tempo. Né? E aqui vem um negócio muito interessante. Você está falando sobre pela contemplação. Não sei se vocês perceberam, devem ter percebido, claro, que nos últimos anos o culto passou a ser mais em torno do ser humano do que em torno de Deus. É isso aí. A gente está falando de adoração. Sim. E hoje é muito comum a gente pegar aquelas reclamações, eu fui, não me agradou isso, não me agradou aquilo, não me agradou aquilo outro. A gente está mais preocupado com a adoração ao divino, mas a gente está preocupado que a adoração que eu presto tem que me agradar primeiro antes de chegar no divino. Uau. E isso é muito pesado para os dias atuais, porque quando a gente olha para toda a Bíblia, nunca foi em torno do homem. Sim. Toda vez que o homem entra na história, ele quebra tudo. Essa é a realidade. Sim. Sempre foi em torno de Deus. E quando a gente fala de adoração, não é o que me agrada, não é o que meu coração dita, não é o meu prazer, não é a minha alegria. Né? É o que vai me direcionar para Deus. Isso que você está falando é algo tão, tão forte, tão pesado, que aí a gente começa a se colocar num lugar em que eu tenho que ser adorado. Vou dar um exemplo. Uma vez eu me lembro que adolescente, eu estava dando dificuldade, eu não estava querendo ir para a igreja e tal, e eu não fui. E o líder da minha igreja, o líder de jovens da minha igreja, entrou em contato comigo depois e falou: cara, eu senti saudade de você hoje. E eu fui e perguntei para ele: e como é que foi o culto? Normalmente, quando a gente pergunta como é que foi o culto, a gente está perguntando como é que foi o sermão e como é que foi o louvor. Normalmente é isso. Normalmente é isso. Normalmente é isso. E ele foi e respondeu: você está perguntando para a pessoa errada.
O culto não foi pra mim, então não tenho como te dizer se o culto foi bom ou não. Você tem que perguntar pra Deus. Gostei, foi a altura a resposta. Você tá perguntando pra pessoa errada. Talvez porque você acha que o culto era pra você que você não foi, mas o culto era pra Deus, parceiro. Sim. Legal. O culto era pra Deus. Então, esse é o ponto. Então, como é que foi o culto? Cara, você não tem que ter resposta pra como é que foi o culto, porque você foi lá pra adorar o Senhor. Sim. Então, quem tem como avaliar a tua adoração é aquele que é objeto da tua adoração. Você presta o culto, né? É isso aí. Então tá ligado à sua atitude É para isso com aí. aquele que merece. Por isso que eu não tenho como te adoração. dizer se o culto foi bom ou não. Sim, e isso quebra uma máxima que a gente escuta muito por aí das pessoas que longe da igreja, mas perto de Deus. Amigo, se você é adorador, você vai estar lá na casa adorando. É isso você aí. não vai, Yeah. eu tô aqui em destaque. Não, a Bíblia diz, não deixai-vos de vos congregar. Você vai lá e você vai congregar e vai adorar, porque é o teu papel como adorador. Nós não recebemos adoração, né? É isso aí. E você vê que você nunca vai ver na Bíblia o diabo pedindo para a gente substituir a adoração ao Deus verdadeiro necessariamente pela adoração a Ele. Sim. Para o diabo, tanto faz. Se você adora o próprio diabo, se você adora o dinheiro, se você adora O prazer. o prazer, que se for. você adora o seu diploma, se você adora sua família, se você adora seu grupo social, para ele o importante é desviar o foco da adoração a Deus. É fazer com que Deus não seja o valor absoluto na sua vida. Outro dia eu estava lendo o Papa Francisco falando assim que hoje, na opinião dele, né, a principal divindade adorada se chama dinheiro. Se chama o dinheiro. E quando eu leio o Evangelho, de todas as divindades pagãs adoradas na época de Jesus, ele só fez advertência sobre uma. É isso aí. Claramente. Sim. Não adore a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Não pode adorar a Deus e a Mamon. Sim. Então, o importante para o diabo, ele vai escolher, como a gente falou em outro momento, né? Ele vai escolher o seu ponto fraco, ele vai escolher algo que tem a ver com a sua característica, porque o importante para ele é que os seus olhos, seu coração, a sua jornada não tenha Deus como valor absoluto. Exatamente. E o dinheiro, ele traz uma questão de autossuficiência, né? E então a pessoa se sente menos dependente de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Então ela não vai se render a Deus. E aí você percebe uma coisa, vocês devem ter visto na internet como é crescente a moda seja milionário. São jovens o tempo todo se cobrando. O primeiro milhão. Primeiro milhão. Primeiro milhão. Eu recebi um jovem quase depressivo nas minhas redes. Pastor, tô quase depressivo. Aí comecei a bater um papo com ele e tal, não sei o que. Não, pastor, eu tenho muita coisa para me arrepender na minha vida, porque eu já perdi muito tempo na vida, eu ainda não alcancei grandes coisas e tal, e minha família tá me cobrando e tal. Filho, quantos anos você tem? 23. O cara tava se cobrando porque tinha 23 anos e ainda não ganhou, conquistou o mundo todo lá fora. Então, assim, existe uma corrida pelo ouro, que é uma corrida atrás do vento. Né? Você pode alcançar o mundo, a Bíblia diz, pode ganhar o mundo inteiro. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É verdade. De que valeu, né? Então, Eu acho que essa questão de adoração também tem muito a ver com o tempo que eu dedico àquilo que eu amo, né? sim. Então, assim, quando você gosta demais de uma coisa, você vai se debruçar em cima daquilo, você vai dedicar tempo. Eu falo isso porque eu gosto muito de futebol, como já foi mencionado. E assim, eu dedico muitas horas, né, da minha vida à prática do esporte. Eu gosto de assistir televisão, eu gosto de assistir um jogo de futebol. Mas o problema é quando eu substituo aquilo que deve ser dado para Deus e passo mais tempo com essas coisas em detrimento do meu relacionamento com esse Deus. Né? Se a gente for fazer uma reflexão e cada um de nós aqui for pensar um pouco naquilo que a gente tem se dedicado, se nós não estivermos dedicando a nossa vida mais a Deus do que as outras coisas, alguma coisa está errada. É isso aí. E essa é uma reflexão que eu faço diariamente, né? Isso é verdade. Porque assim, se Deus é realmente importante para mim, por que eu não leio minha Bíblia diariamente? Sim. Porque eu digo que ele é importante para mim. Eu sou um pregador da palavra, né? Eu sou um jovem cristão. Eu tenho tempo para Eu tudo tenho que é tempo pra importante. tudo que é importante. Então, se eu não estou lendo a Bíblia, eu estou sendo hipócrita, porque eu só estou dizendo assim que Deus é importante e eu não estou dedicando tempo para ler a minha Bíblia diariamente. Isso é uma flecha no meu coração. Né? Sim. Eu acho que todos nós temos assim. Se eu digo que Deus realmente é importante para mim, por que eu passo tão pouco tempo aí. conversando com Ele? Eu quase não oro durante o dia. Sim.
Então não justifica eu falar que ele realmente é a pessoa mais importante da minha vida, se eu realmente não, na prática, eu não estiver vivenciando isso na minha vida, né? Maurice Vanden, no livro que ele escreveu na década de 80, diz o seguinte, que quando a gente tem algo como prioridade, a gente dedica da nossa vida, do nosso recurso, do nosso tempo, de todas as nossas forças. E ele fala isso sobre a preparação para a adoração. Perfeito. No estudo da palavra e outras coisas. Mas aí, pegando o gancho que você está falando agora, Albert, você percebe uma coisa, as pessoas estão longe da palavra, transformaram a adoração em algo sensitivo e não mais racional, como é na Bíblia. Eu ia comentar, inclusive, essa questão. Então eu vou para um culto, tem uma música bacana, tem uma fumaça saindo do chão, tem umas luzes piscando. Você é o centro. Amigo, eu sou o centro, aquelas músicas sempre falando, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Vira um mantra, eu entro em êxtase, aí se eu me emociono, eu digo assim, cara... o culto Foi bom. O culto foi bom. Encontrei Deus, né? Foi bom. Mas minha Bíblia tá fechada, meu joelho não se dobra, eu não falo com o céu. Tem meses. É isso aí. Como que funciona? Isso é adoração? É isso aí. Inclusive, um dia desse eu até postei algo sobre isso. Se você quiser ser um jovem rebelde, então vou dar uma dica pra você. Leia a Bíblia. Hoje em dia tem pouca Eu gente vi fazendo essa isso. postagem, foi Tem pouca fantástica. gente fazendo isso. Então você vai ser bem rebelde lendo a Bíblia. E a gente pode estar pensando assim, então essa é uma mensagem para os meus amigos lá da faculdade que não vão à igreja. Não, a gente pode estar imerso no universo religioso, Sim. mas com um coração que é essa fábrica de ídolos. A gente se distrai com as coisas de Deus, mas o nosso coração, os nossos olhos, a gente está buscando coisas desse mundo e tal. Quer ver? Uma vez eu vi uma pessoa propondo assim um exercício. Ela falou, você quer saber quem é o seu Deus aí? Então pensa na sua vida e pense em algo que você não pode perder. Você pensou nessa coisa? Então, não é você que tem essa coisa, é essa coisa que tem você. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser possuído pelas coisas que a gente deveria possuir. Sejam coisas materiais, sejam relacionamentos e tal. Então, eu acho que isso está muito mais perto da gente do que a gente se sente confortável em confessar. Sim. E Satanás está sempre tentando desviar a gente, pessoal. Ele não quer necessariamente com que certeza. você saia da igreja. Isso. Perfeito, Não quer que pastor. você blasfeme o nome de isso. Deus. Não. Basta que você deixe Deus como um adereço, um detalhe na sua caminhada espiritual. Eu gosto daquela história lá de Marta. Marta convida Jesus para ir na casa dela, mas ela deixa Jesus sentado e vai fazer as coisas. Justamente. Proximidade não significa intimidade. É isso aí. Isso é fantástico. Estar no mesmo ambiente não significa ter um relacionamento. Tá falando uma coisa, só aproveitando aqui, para eu não esquecer. Mas não esquece também não. Não esquece também não, tá bom? Agarra aí. Agora eu esqueci aqui, não, tô brincando. Esqueci, não, na verdade é o seguinte, ele me fez lembrar de uma outra situação, que são os dois filhos da parábola do filho pródigo, né? Isso aí. Os dois filhos estavam perdidos, na verdade. Um dentro e outro fora. desperdiçou todos os seus dons, seus talentos fora. O outro, ele estava próximo, proximidade não quer dizer intimidade, estava próximo, mas também não era íntimo. Quando o irmão voltou, o pai quis dar uma festa, matar um cabrito ali para que eles pudessem comer com os convidados. Ele falou assim, há tanto tempo te sirvo, o conceito dele era de servo. Olha. E nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Ou seja, a sua comunidade afeto estava dele. fora. O afeto dele, o coração dele estava fora. Os amigos do irmão não eram seus amigos. Os amigos do pai não eram seus amigos. Ficar feliz e fazer a função do filho mais velho, que era receber os hóspedes, melhor dizendo, ele não queria fazer, porque ele tinha proximidade, mas não tinha intimidade. Aí vem o que eu ia falar. A história do irmão mais velho, ela mostra bem isso. Jovem, você que está assistindo isso aí, nem sempre o inimigo ele vai tentar desviar o teu foco de Deus com coisa ruim. Nem sempre vai ser assim. Antes de eu estudar teologia, eu me esforçava muito para passar em direito. Foi a primeira faculdade que eu estudei. Então, chegou um momento em que eu ia para a escola, eu estudava, eu me esforçava, e quando chegava no final de semana, no sábado, o que eu estava optando? Eu estava optando por descansar, ter o sábado deitoso em vez de deleitoso, o sábado deitoso, para a noite voltar a estudar. Uau. Então, você consegue entender isso daí? Então, era uma coisa boa, era uma coisa aparentemente responsável, Nobre. era uma coisa Orgulho nobre, pra família. futuro, orgulho para a família, mas Deus era 10º lugar. Deus estava atrás do meu sono, estava atrás do meu objetivo, estava atrás do meu sonho. Então, nem sempre o inimigo ele vai chegar entrando na tua vida com algo que aparentemente qualquer pessoa vai conseguir identificar como um pecado. Não, você muitas vezes vai estar como o
filho mais velho. Você vai estar dentro de casa com mentalidade de servo, tem teus amigos ali, você não tem intimidade com o pai e você está completamente afastado, fazendo algo que não é pecaminoso, que não envergonha a tua família. E mais, talvez não vai ter ninguém na tua família que vai perceber, vai até ficar orgulhoso. Ó, top, olha o Gabriel, olha que top, top. Mas tua vida espiritual indo pro buraco. Porque outra coisa é prioridade, outra coisa é o teu objeto de adoração. Rapaz, isso aqui dá pano pra manga, viu? Olha, a gente ficaria aqui por horas. Eu vou fechar só com uma coisa que eu lembrei, aquela história, lembra? Davi estava um dia lá de boa e falou assim, quem me dera beber da água do poço lá na entrada de Belém e tal. Sim. Cara, teve um camarada lá que ouviu. Juntou outros dois. O quê? O rei quer beber? E ele foi, amigo. Passou pelo terreno inimigo, cruzou exércitos e tal, foi lá, pegou a água e voltou. Isso, para mim, é uma imagem de um adorador. Na Bíblia não tem um verso dizendo quantas vezes você tem que orar, quantas vezes você tem que ler a Bíblia, quantas vezes você tem que ir à igreja, quantas vezes você tem que jejuar. Isso não se mede. Quem vive a vida espiritual fazendo as coisas por obrigação vai ser obediente, mas não vai ser adorador. Adorar é quando você olha essas linhas aí de fazer o mínimo para eu não me perder, você cruza essas linhas, você busca mais de Deus, você olha para Jesus, você olha como um soldado leal, como alguém apaixonado, alguém que ama o rei. Quando os seus olhos, seu coração estão fixos no rei, aí você se torna um verdadeiro adorador. Beleza, pessoal, nosso tempo está esgotado, a gente poderia conversar bastante sobre isso, mas eu queria deixar só uma dica aqui, uma sugestão. Todo encontro a gente dá uma sugestão de um perfil, um vídeo, um filme, um livro, e hoje eu quero dar para você uma dica de um perfil na rede social que você tem que seguir. Se você não segue ainda, você vai seguir, vai lá no seu Instagram e vai seguir o @JovensAdventistasSP, tá bom? Seja você aqui de São Paulo, de outro lugar do Brasil, mas siga esse perfil, porque lá você vai ter ideias legais do que você vai poder fazer aí no seu Ministério Jovem, coisas que a nossa juventude paulista está fazendo. Isso com certeza vai inspirar você, vai te dar mais recursos para você liderar também o ministério aí na sua região. Show. Mais uma dica aí? A dica que eu dou? Sim. É uma dica importante. Galera, a dica importantíssima que você não pode deixar de fazer. Olha, você está participando do pequeno grupo jovem, né? Então tem uma dica importante que você deve convidar os seus amigos, as pessoas que participam ali com você, para fazer algo diferente. Tem muitas pessoas que gostariam de estar cultuando na igreja, participando da adoração, mas não podem. São idosos, são pessoas enfermas, são pessoas afastadas. Então o desafio é você convidar o seu pequeno grupo jovem para fazer um encontro, um pequeno grupo na casa dessa pessoa. Imagine você uma pessoa que já há algum tempo não está indo à igreja, não está participando ali da comunhão com os irmãos. De repente, pode ser uma coisa surpresa também, pode ser uma visita planejada, mas o importante é que a pessoa se sinta amada, pertencente a essa comunidade maravilhosa, e os jovens são especialistas nesse assunto, né, pastor Cândido? É verdade. Eles sabem como fazer aquela visita com aquela música legal que vai tocar o coração. Então, galera, faça isso aí que vai dar muito resultado. Com certeza. Valeu, pessoal. Foi bom demais Foi bater esse papo. Até o nosso próximo Comunidade. Mas antes, vamos fazer uma oração para a gente se despedir. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra e porque o nosso coração se aproxima do coração dos nossos amigos quando estamos falando das coisas do Teu reino. Que sejamos adoradores, súditos, leais, fiéis e apaixonados pelo Rei Jesus. É em nome dele que oramos. Amém.